Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, iniciando do versículo 20 até 22. O tema é: Eis que estou à porta. Repito. Apocalipse, capítulo 3, iniciando do versículo 20 a 22. O tema é: Eis que estou à porta. Vamos levantar-nos. Versículo 20. Assim diz as Escrituras: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. 22. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Repito. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. 21. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Irmãos, uma grande bênção que Deus estamos aqui. Vamos falar. Do 20 a 21. Eu vou trabalhar com estes 3 versículos e tentar vos mostrar o verdadeiro sentido desta palavra. Estão a perceber? Eu gosto de fazer a exposição da palavra de Deus. Eu vou repetir a escritura. Apocalipse 3, versículo 20, 21, 20, 21 e 22. Eu vou pegando versículo por versículo, depois explicando mais tarde. Vamos juntos? Repetindo a escritura. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. E ele comigo. 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. 22. Assim, 22, 23, 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isto parece uma coisa simples, mas eu vou explicar detalhe em detalhe. Porque aqui este ministério chama-se As Escrituras Afirma. Então, nós baseamos nas Escrituras. Agora, versículo 20. Se alguém ouvir, né, diz que a voz. Verso 20 do Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O que é isso? O que Jesus está nos dizendo? E como se aplica isto nas nossas vidas? Estamos vendo?
São essas questões que nós, como cristãos, temos que ter. Eles que estão à porta e batem. Agora, aqui nós temos que perceber o seguinte. Quando alguém bate a porta, significa ou alguém que está dentro pode ouvir a porta ser batida e não abrir a porta. O outro pode não ouvir que a porta foi batida. Então, se você abrir a porta, então, e o convidar para ele poder entrar, ele vai entrar dentro do seu coração. Ele vai entrar. Isso pode servir o coração, pode servir a igreja, pode servir na vida da pessoa. Estamos vendo? Agora, a igreja de Laodiceia, em sua próspera autossuficiência e seu mundanismo, tinha rejeitado o Senhor Jesus Cristo. A igreja de Laodiceia. As igrejas deste tempo rejeitaram o Senhor Jesus por causa do seu mundanismo. A igreja virou um palco da competição, da cobiça, da ganância, da ignorância, da prostituição, avareza, tudo isto. Contenda dentro da igreja. Rejeitaram a Cristo. Estamos vendo? O convite de Cristo, como estando fora da porta da igreja. O Cristo, estando fora da porta da igreja, é um apelo seu por comunhão com qualquer pessoa que se arrepender da mortidão. Quando a pessoa se arrepender e ele está fora batendo na porta, permitir que você tenha tempo suficiente para se arrepender dos seus pecados e reconhecer, ouvir a porta está sendo batida. E você tem que abrir esta porta para ele poder entrar. Estamos vendo? Para ele poder entrar. Cristo não invade na vida da pessoa. Cristo não invade na igreja. Não. Ele bate a porta, espera ser convidado para poder entrar. E quando ele entra, ele faz toda a limpeza. Toda a sujeira sai. Então, nós temos que abrir a porta. Ele diz que este bate a porta. E ele quer entrar. Agora, cada denominação tem o mesmo espírito. Cada denominação jura que tem a chave do governo da igreja. Diz que tem a autoridade sobre a igreja de Deus. Ou tem a autoridade sobre o povo de Deus. Estamos vendo? Cada denominação proclama que ela abre a porta. Porém, isto não constitui nenhuma verdade absoluta. Nem pastor, ele não tem autoridade sobre o povo de Deus. Não, igreja, não é isto. Ele os adota com seus ministérios. O Jesus Cristo, né? Ele é o único que tem autoridade sobre o seu povo. Ele adota os seus ministérios, com os seus ministérios. Ele coloca os dons à sua disposição. Ele cuida de cada um. O próprio Deus. Ele cuida de cada um. Como guia. E a igreja de Cristo é propriedade exclusiva do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele é o proprietário da sua igreja, não nenhum homem. Pode dizer isso. Porque isso está longe da realidade desta igreja.
os homens, estes homens que estão dentro da igreja, não é? Que agora dão a entender que falam para a igreja, estarão erigindo o movimento econômico, ecumênico, não é? Um evento mundial. Vão fazendo uma organização em torno da Igreja de Cristo, chamada Igreja de Cristo. Eles vão organizar uma organização e colocando o homem à frente como líder da organização, tirando Cristo fora da igreja. E quando tira Cristo fora da igreja, então coloca o anticristo sobre a cabeça da sua organização. Isto o quê? É colocar o Cristo fora da igreja. Hoje Cristo não está dentro da igreja, ele está sendo colocado fora da igreja. Então ele está a bater a porta para poder entrar. E ele disse: eis que estou à porta e bato. Nosso Senhor não é derrotado. Deus nunca foi derrotado por ninguém. Os homens proclamam abrir e fechar a porta que conduz a Deus, mas eles são mentirosos. Eles são mentirosos. Não há nenhum homem, nem pastor que pode te guiar até Deus. Não, somente o Espírito Santo. Este poderá te guiar até o próprio Senhor Jesus Cristo. Diz que ele disse: todo aquele que o Pai lhe dá, vai a ele, e aquele que vai a ele de maneira nenhuma, ele lança fora. E não pode perder nenhum deles. João 6, versículo 37 a 39. E quando o último membro eleito para o corpo de Cristo entrar, então o Senhor virá. Entrar aonde? Para a igreja? Este último membro, quando entrar aonde? Na igreja? Não, mas entrar em Jesus Cristo e na sua palavra. Estou a detalhar o versículo 20 do Apocalipse 3. Versículo 21 do mesmo Apocalipse. Ao que vencer, lhe concederei que se assentasse comigo no meu trono. Disse, vou trabalhar só com 3 versículos. Ao que vencer, lhe concederei que assentasse comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ao que vencer, vamos dando isto em detalhe. Repito. Ao que vencer, concederei que se assentasse comigo no trono, no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Veja, a noiva de Cristo está com ele no trono. Nós aqui estamos assentados nos lugares celestiais. Estamos assentados nos lugares celestiais. São as nossas almas. São as nossas almas. Veja que ele está sentado agora no seu trono. Para o quê? Como ela é para julgar o mundo, ela tem de estar assentada no julgamento. Porque a noiva tem que estar no trono para julgar o mundo. Agora escute. Daniel viu isto. Daniel 7, versículo 9 a 10. Diz: eu continuei olhando. O Daniel diz que eu continuei olhando. Daniel estava bem. Continuei olhando. Até que foram postos uns tronos. E um ancião de dia se assentou. E o seu vestido era branco como a neve. Quem é esse? Deus. Estava aí um ancião de dia, sentado com vestido branco como a neve. E o cabelo da sua cabeça como limpa. Significa cabelo branco. O cabelo branco não representa a velhice, representa maturidade e conhecimento. Você? Maturidade e conhecimento. Por isso que os juízes na Inglaterra,
quando sentam para julgar, eles usam chapéu branco, peruca branca, para mostrar que tem autoridade, que tem maturidade, conhecimento, não é? Ele tem as leis de Deus, ou as leis para julgar. Então, Daniel viu isto. Com cabelo branco, como lá. Lá é muito branca, não é branca como essas roupas. Então, Daniel viu isto. Agora escute. E o seu trono, chamas de fogo. E as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Diz ainda Daniel. E assentou-se o juízo. E abriram-se os livros. Está dizer? E abriram os livros. Agora, veja, é uma mesma cena que o João viu, não é? Escute. Por quê? Porque os milhares e milhares que estão ministrando, as pessoas todas que estão ministrando, servindo a Deus, são porque são considerados como esposa. Quem pode servir o esposo? É a empregada? É? Quem pode servir o esposo? É a empregada? É vizinho? Mas sim a sua esposa. Quem está a servir aqui no mundo hoje é a sua noiva. Estamos a ver? Aos que vencer neste mundo, aqueles que vão vencer, sentarão no trono com Cristo Jesus para julgar o mundo. Então nós somos chamados para sermos vencedores. Nós não vencemos através das armas, não, mas pela fé em Cristo Jesus e seguir a sua palavra. Estamos a ver? Então, nós temos que assentar com ele. Bem-aventurado aqueles que vencem. E ele diz que o que vencer será dado uma pedra branca com seu novo nome escrito. Então, é esta a razão que ele diz aqui: ao que vencer assentará comigo no meu trono. Daniel viu isto. E quando nós reparamos em Apocalipse 20, versículo 11 a 15, e diz, João está a ver a mesma coisa que Daniel viu no passado, quando ainda estava na Babilônia. João também foi mostrado, diz, e viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Seremos julgados segundo as nossas obras, praticando ou não. Mas se você pensou em praticar o mal, já praticou. Deus não nos julga com o que nós estamos a fazer, mas com aquilo que nós pensamos em fazer. Porque se você chega de fazer é porque antes pensou. Não somos julgados porque estamos a matar alguém. O matar é a consequência dos meus pensamentos. Então, quando nós pensamos em cometer a iniquidade, então nós praticamos. Mas se nós fechamos a nossa mente em não cometer a iniquidade, mas sim cometer coisas boas. Por isso que Paulo diz, o mal que eu não queria cometer. Há pecado que te obriga você a pecar, mas não planificou. Este pecado tem perdão. Porque não foi pela sua vontade, mas está acontecendo. Está vendo? É um pecado não planificado. Não foi planificado. E João disse que está a ver esses mortos. Grandes e pequenos como não. Crianças como não. Estavam lá. Os reis grandes estavam lá. Então, Deus está aí. Mas com a sua noiva para poder julgar, assentado no trono. Então, a noiva está lá para servir o seu esposo, que é chamado Cristo Jesus. Nós somos chamados a noiva, não importa se é homem ou mulher. Por quê? Por que somos a noiva? Porque a igreja é feminina.
não é? Nós fazemos parte da igreja de Cristo. E disse ainda, e deu, vamos João, Apocalipse, né? E deu ao mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Aquilo que diz as pessoas, que não, se eu morrer é de ficar no inferno. Não, o inferno não é eterno, o inferno é temporário. O inferno é a mesma coisa dizer cadeia. Você pecou, então morreu, não tem direito de ficar lá onde estão os outros santos. Não, vai aguardar aonde? No inferno, até esperar o julgamento. Quando acontecer o julgamento, tanto como o inferno, tanto como a morte quem? É diabo, é Satanás. A morte é Satanás. Então o inferno é aqueles que pecavam como não. Então, tanto como Satanás como o inferno, todos serão juntados, serão lançados no lago de fogo para serem queimados e desaparecerem para sempre. É aí onde diz que o justo pisará nas suas cinzas. Você era areia. Depois de ser queimado, continua areia. É cinza. E cinza, quando é espalhado na terra, vai se ver mais? Desaparece. É fim da sua existência. Você vai ser igual como estava dentro, quando ainda era esperma no seu pai. Você sabia? Quando estava no lombo do seu pai, você sabia como é que você era? Não sabia, né? Então vai voltar lá. Lá. Até quando seu pai ainda não existia, você sabia que estava no lombo do seu pai? Não. Então vai voltar a ser isto. Fim da existência. A iniquidade e o iníquo, todos serão excomungados da sua existência. E ele diz ainda, esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no fogo. Se o teu nome não está escrito no livro da vida, também será lançado no fogo. Ambos, os justos e injustos, estarão neste julgamento. Existem pessoas que são justas, mas não significa que pertence à noiva de Cristo. Há muita gente que não pertence à noiva de Cristo, mas são pessoas justas. Tanto estes, tanto como o injusto, estarão no julgamento para ser julgado. Quem é justo será salvo. Quem não é justo será condenado. Estamos vendo? Então, assim está dito, estes justos não são a noiva, não pertencem à noiva. Porque a noiva se assenta com ele no julgamento. Não é possível a noiva ao mesmo tempo estar a ser julgada e ao mesmo tempo estar a julgar. Não é possível. Estamos vendo? Não é possível. E ele diz ainda, 1 Coríntios 6, versículos 2 e 3. Diz, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Paulo está dizendo, porque os santos não serão julgados, não. Mas os santos estarão para julgar o mundo. Mas quem são aqueles que são vencedores? Eu estou ainda no vencedor. Aqueles que são vencedores, estes estarão aí para julgar o mundo. Diz Paulo, não sabeis vós que os santos há de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Às vezes há um problema na igreja, entre irmãos discutiram, será que nós não conseguimos julgar isto? Não conseguimos resolver? É preciso levar um irmão no bar do tribunal? É preciso levar o irmão para os ímpios para julgar? Se nós temos capacidade de julgar o mundo, não podemos nós resolver os nossos problemas? Aí está. Então, é isso que Paulo está dizendo. Paulo aqui está dizendo. Agora, diz, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. 1 Coríntios 6, 2 a 3. Estão entendendo? Capítulo 22 do Apocalipse. Versículo 22 do Apocalipse 3. Último versículo meu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso chama-se exposição.
entendermos a Bíblia na palma da mão. Nós temos que entender as profundezas das Escrituras. Então, aqui diz, quem tem um filho, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, escuta, mais irmão. Devemos sempre ter em mente a distinção entre igreja locais, as igrejas que estão no mundo, e o Espírito Santo. Nós temos que distinguir a diferença. Nós temos que observar entre igreja e o Espírito. Nós temos que distinguir. Temos que ter a distinção dessas duas coisas. Porque aqui diz que o Espírito diz às igrejas. Não é a igreja que diz ao Espírito, mas é o Espírito que diz à igreja. Agora, o que acontece é que as igrejas querem dizer o Espírito. As igrejas querem dizer a Deus. Não é Deus dizer a igreja. Aqui nós temos que perceber. A Bíblia diz que quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é? Ele diz. As igrejas estão subordinadas ao Espírito de Deus e a sua palavra inspiradora. A igreja ela está subordinada ao Espírito Santo e a sua palavra inspirada. Diz 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Estamos vendo? Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3, versículo 16. Agora, essa distinção entre o Espírito e as igrejas, não é? Entre o Espírito e as igrejas, nós temos que perceber aí. Pode ser expressa através das seguintes verdades bíblicas. Eu escrevi aqui 3 verdades bíblicas que vou expor para vocês poderem compreender e conseguir distinguir Espírito e as igrejas. Primeira verdade, primeiro ponto. A primeira verdade que nós temos é: o Espírito não é propriedade das igrejas. O Espírito não é propriedade das igrejas. Igreja fazer bem entender com o Espírito Santo. Determinar o Espírito Santo. Ensinar o que eles querem. Não com aquilo que o Espírito diz às igrejas. Nem de qualquer instituição humana. Ele é o Espírito de Deus e não Espírito de igreja. O Espírito Santo é livre para operar onde quiser, de conformidade com os padrões de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo tem que atuar onde ele quiser, hora que ele quer, quando ele quer. Porque não é propriedade de alguém. Mas o Espírito Santo é Espírito de Deus. O Espírito de Deus é Espírito Santo. O Espírito Santo é Espírito de Deus. Agora, ele atua onde ele quiser. Isto nós encontramos, diz, porque é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. João 4, versículo 24. Esta é a primeira verdade bíblica. O Espírito não é propriedade de ninguém, mas sim propriedade unicamente do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus. A segunda verdade: o Espírito Santo e a sua palavra são a autoridade final da igreja. É a autoridade final da igreja. Não é homem que é a autoridade máxima. Não. A autoridade é Deus.
e a sua palavra. Por isso que a igreja, ela é regida pelos padrões das Escrituras. Nós temos que andar de acordo com as Escrituras. Não é homem. Ou doutrinas criadas pelos homens. Não. Nós temos lutas pelo Espírito Santo. Nós temos que ver as nossas práticas de fé e a nossa conduta se estão de acordo com os padrões bíblicos ou não. Estão entendendo? Aí está. Uma igreja deve depositar fé. Uma igreja não deve depositar fé em outra igreja. Nem obedecer ou seguir a outra. O Espírito e a palavra inspirada são os maiores do que a igreja. Nós temos que seguir a católica porque a católica faz isto. Tá? Então eu saio daqui e vou para onde? Para Maracuí. Eu vou para Maracuí. Para terminar, a terceira verdade: o Espírito Santo permanecerá em qualquer igreja. Permanecerá em qualquer igreja somente à medida que esta mesma igreja permanecer fiel a Cristo e a sua palavra e observar o que o Espírito diz às igrejas. Deus pode chegar mais desde que esta igreja permaneça onde? Na palavra de Deus e seja fiel aos padrões bíblicos. Amém? Deus vos abençoe. Oremos. Bendito Senhor Jesus Cristo, queremos agradecer pela oportunidade. Abençoa a cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Pai, cuide de cada um até o regresso das nossas casas. Nós queremos entregar tudo nas suas mãos nesta hora. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém. Deus abençoe.